bem, reiniciando então, pessoal, sobre o nosso assunto de hoje, estratégia de capacidade. Bom, eu tenho algumas considerações gerais aí para fazer, tá? Depois eu vou me subsidiar, Daniel, depois de alguns slides teus aí, depois tu botar na tela, né? Mas eu te aviso ali. Bom, pessoal, claro que aqui ainda está no nível de debate, eu vou trazer algumas situações e vocês reflitam em cima das realidades de vocês, das coisas que vocês já têm presente e, tendo dúvidas também, a gente vai atrás. A estratégia de capacidade em si, né, ela, normalmente, pensando naquele horizonte de longo prazo, tá, pessoal? O Daniel nos trouxe ali naqueles primeiros slides, né, que tem lá as decisões mais de curto e médio prazos, que pode eventualmente ter algum conteúdo estratégico, mas muito mais assim de alinhamento com uma estratégia maior. Tá? Não estaria ali a essência da estratégia de capacidade. A estratégia de capacidade, a essência dela é de fato eu diria minimamente o médio prazo, mas grandemente o longo prazo. Né? Então, por exemplo, é difícil para uma empresa, aí vamos sair um pouco desse mundo mais intuitivo que eu falei antes, que eu simplifiquei antes das empresas iniciantes ali no parque tecnológico, para empresas já de médio e grande porte, né? E aí eu trago o exemplo da Metalúrgica Mor, que eu acompanhei toda a estratégia de capacidade deles. Eles, óbvio, tinham outras estratégias, né? Todo mundo conhece a Mor, né? Acho que das cadeiras de praia, aquelas, né? Tá. Eles fazem vários produtos e tem também uma parte de venda de produtos importados e tudo mais, que são complementos às linhas deles, né? Não vale a pena fazer no Brasil. Eles compram e vendem junto aí com os produtos e as linhas que eles têm, linha de verão, linha doméstica, coisa assim. Enfim, é uma empresa, quando eu cheguei lá foi em 2012, já era uma empresa consolidada, mas ainda assim, poderia se dizer médio porte, né? Tinha o quê? 1.000 funcionários, 1.000 já pode ser considerado grande, né? Mas assim, efetivos mesmo, acho que tinha em torno de 400, 500 funcionários. E eles viram perspectivas de crescimento, né? Os produtos deles estavam sendo bem aceitos no mercado, eles fizeram um bom mix, né, com as combinações produtos nacionais, produtos importados, né? E isso aí estava conseguindo, né? E tudo é feito de uma estratégia de marketing, né? Tudo isso aí estava começando a dar um horizonte melhor para a empresa. Tá? Era uma empresa que faturava em torno de 200 milhões ano, já é um bom faturamento, óbvio, né? As margens são modestas, tá? Não vou falar das margens aqui, mas esse segmento tem uma certa competitividade, porque concorre aí com produtos importados, principalmente da China, que são bem baratos, então tem que trabalhar preço e margens, né? Então tem estratégias ali de custos também envolvidas, né? Mas era o tamanho deles, mas com uma perspectiva bem interessante para o futuro. E a única estratégia de crescimento, de capacidade que eles até então tinham, eles já tinham passado por etapas de crescimento, né? A empresa, ela, na verdade, a origem dela era uma empresa familiar, que iniciou aqui no centro da cidade, aí ficou muito espremida aqui no centro da cidade, teve que negociar situações alternativas aqui com a prefeitura e conseguiu um espaço maior, e aí ela foi crescendo nesse espaço que é onde ela está hoje, né? Situada para lá do Distrito Industrial de Santa Cruz. E então as primeiras estratégias de capacidade deles foram de crescimento ali no entorno, né? Tinha um pavilhão daí, com uma linha de produção básica, montaram um outro pavilhão, né? Eles chamam de fábricas, né? Então montaram a fábrica 1, aí foram vendo, precisou montar a fábrica 2, foram vendo, aí, até então era uma estratégia mais assim de capacidade atrasada, tá? Eles começavam a perceber a demanda, batia no gargalo de capacidade instalada atual, né? Então batia no gargalo, olha, tem que botar mais um pavilhão, vamos atrás. Tá? Então eles sempre estavam a pleno, né? Que é a tipicidade, vocês leram ali, da estratégia de capacidade atrasada em relação à demanda. Tu sempre está quase no limite, né? Sempre batendo no gargalo, e aí uma hora não dá mais, se tu quiser crescer, percebendo demanda ali na frente,
tu tem que aumentar a capacidade. Então, eles foram fazendo isso, e aí eles começaram a bater em outros gargalos. Tá? Alguns deles vocês até falaram aqui. O principal deles, né, que eles bateram, foi o gargalo na verdade, o gargalo logístico. O que acontecia? É a empresa situada aqui no sul, isso acontece com toda empresa situada aqui no sul. Os grandes centros consumidores estão na região sudeste do Brasil, né? Rio, São Paulo, ainda mais falando em artigos de verão, praia, né, relacionados a calor, né, estação quente, centro do país e tudo mais. E também eles estavam percebendo, pelo menos na época, um bom crescimento do mercado no Nordeste. Também pelas praias, pelos hotéis, enfim, tá? O Nordeste sempre foi um atrativo nesse aspecto. E também tem uma população lá, embora a renda per capita seja mais baixa do que nos outros locais, mas viam lá como um polo de potencial consumo também dos produtos deles. E nós, e a Amor, no caso, situada aqui no sul, né, espremida aqui no sul. Bom, então o que eles fizeram? Tá? A primeira, já não dava mais para crescer muito aqui, porque eles, né, esbarravam no gargalo logístico. O gargalo logístico é o gargalo de conseguir posicionar rapidamente, né, colocar rapidamente um produto produzido aqui no sul, lá no Maranhão, por exemplo. Olha quantos dias de logística até tu conseguir fazer isso. Então, eles viram isso aí como uma limitação e chegaram à conclusão, então, que eles teriam que ter uma localização no centro do país, né? Mais especificamente em São Paulo mesmo. Essa decisão foi um pouco antes de eu estar ajudando a empresa, então eu estou contando para vocês o que eu sei da história, né? Mas deve ter mais detalhes ali, mas enfim, eles não tiveram essa... acho que a iniciativa deles foi o seguinte: nós estamos aqui no sul, para a gente melhorar a nossa logística, né, combater esse gargalo logístico, a gente tem que estar melhor localizado em termos de Brasil. Solução, vamos para São Paulo. É a primeira coisa que todo mundo pensa quando quer, né, fazer um CD, alguma coisa assim, ou uma nova instalação. Vamos para São Paulo. Tá? E aí, no caso deles, eles foram para a grande São Paulo, foram para a cidade de São Paulo mesmo. Na verdade, na época, eles eles optaram, né, acho que a coisa também apareceu como uma oportunidade, eles optaram, então, pela aquisição de uma empresa concorrente. Isso é muito comum, né, pessoal? Está dentro desse escopo de estratégia de capacidade. Tu pode optar por conta própria, de fazer todo o crescimento, prédios, instalações, vai buscar mão de obra, qualificar, enfim, sair do zero, pode. É um nível de custo de investimento, de custo de capital. E a outra coisa é adquirir uma instalação já em funcionamento, que seria o caso, no caso eles fizeram isso, adquiriram um concorrente. Era um outro fabricante de cadeiras de praia, concorrente forte deles. Me parece que a situação era que o dono, o genitor da empresa, não tinha herdeiros, ou tinha herdeiros, e os herdeiros não queriam tocar a empresa, e, enfim, chegou lá, estou vendendo, vocês querem comprar? Aí aquela história do cavalo passando encilhado, né? Os caras, não, vamos lá, depende do preço. Eles entraram em negociação, se acertaram e instalaram lá. O que eles ganharam com isso? A fábrica já estava andando, já tinha um público, tinha uma instalação boa, né, um prédio, né, bem localizado, e mão de obra já fiel lá, né, trabalhando. Né, então, isso aí foi suplantado. O que eles fizeram? Levaram algumas pessoas daqui para colocar a cultura local, né, deles lá. Aí sim, aí eu participei, inclusive eu fui várias vezes para São Paulo para ajudar nesse processo. Então, eu peguei então a etapa assim que eles já tinham decidido, a empresa já estava funcionando, porém precisava todo um trabalho de implementação de uma cultura, né? Esse aspecto cultural vocês já devem ter estudado, ou vão estudar, enfim, em alguma outra disciplina, aí, cultura organizacional e tudo, mas ele é relevante em se tratando de mão de obra, questões relacionadas a desafios que a empresa se impõe, etc, etc. Então, tem um lado estratégico importante, a questão cultural aí, né? E a gente viveu isso na pele lá também. Tá? Mas como a empresa tinha uma cultura muito forte, bem instalada aqui, não foi tão difícil instalar lá. Né?
Então a gente conseguiu levar as boas experiências daqui para lá, né? E o pessoal de São Paulo se adequou bem a essa cultura. Só que aí eles fizeram também mais um investimento. A gente vai poder, eu vou seguido estar citando as estratégias da MOR, porque eu convivi com eles 10 anos. Né? Então, desde 2000, até 2012 até 2022, ainda convivo, né? Agora eu vou mais eventual lá, a empresa já está consolidada e a nível nacional e internacional, então as nossas atividades em termos estratégicos já foram aprendidas por eles. Né? Consultoria é isso, uma hora a empresa aprende, né, e faz, né, utiliza os seus consultores internos ali, e que bom, né, é isso mesmo, isso se chama transferência de tecnologia. Mas a gente pode ver, então, que a empresa continua desenvolvendo outras estratégias, né, estratégia de tecnologia, depois ela botou uma linha de cadeiras injetadas, né, essas que a gente usa, vê muito em piscina, aquelas branquinhas, tem mesinha, tem cadeira, tem tudo, né, então eles preferiram montar essa unidade produtora lá, né, investir em equipamentos, tudo. Mas lá também ficou pequeno, né? São Paulo é muito aglomerado, né? Então chegou uma hora, olha, não está dando mais, se a gente quiser crescer aqui em São Paulo, não dá mais, a não ser que a gente procure uma outra instalação ou siga por conta própria, mas num outro local. Não tinha mais, a vizinhança ali não permitia. E aí eles começaram realmente aí eu participei mais, né, dos grupos de trabalho que estavam desenvolvendo isso, pensar em nível já Brasil, né? E aí, então, o que começou a pesar? Aqueles fatores que a gente discutiu no primeiro período ali. Puxa, mas nós temos que estar próximos aos nossos clientes. Tá? Já estavam em São Paulo, aí tinha um público, eles viram ali uma possibilidade no Rio de Janeiro, começou a se acenar alguma, eu já falo dessa possibilidade no Rio de Janeiro, que tem outros ingredientes, e também lá no Nordeste, em Pernambuco. Começou a se avizinhar essas possibilidades aí, né? Porque outro grande elemento na tomada de decisão que acabou influenciando e vai influenciar as empresas de vocês também, e foi falado aqui, é a questão da proximidade de alguns recursos estratégicos. E para eles que trabalham com importação e exportação, um dos principais recursos estratégicos na cadeia de suprimentos deles, né? Aí estaria um pouco ligado a esse tema que nós vamos pular, vocês vão ter uma disciplina só para isso, é a questão dos portos. Tá? Eles tinham que estar próximo de um porto. Aqui em Santa Cruz, a gente está aqui a 400 quilômetros, 420, uma coisa assim, do Porto do Rio Grande, ou 350, uma coisa assim. Tá? Não é assim tão longe, mas também não é assim tão perto. Tá? Mas eles conseguiam transitar a logística deles razoavelmente. Mas a gente fez os cálculos, né? Tudo vai para um balanço de custos e receitas possíveis e tudo mais. Chegou à conclusão que sim, haveria uma economia bem importante, né, entre tu estar a 400 quilômetros de um porto ou estar do lado do porto. Então, passou a ser um critério predominante na tomada de decisão. Olha, tem alguma cidade que está do lado do porto, que pensa bem assim, ó, quando eles importam algumas matérias-primas deles, ainda que venha para Rio Grande, além do navio ter que vir até aqui no sul, né? Então, tem uma logística extra aí. Claro, eles passam por aqui invariavelmente, né? Mas tu tem que pagar essa conta igual. Aí tu tem que desembarcar em Rio Grande, trazer aqui para Santa Cruz, agregar valor, produzir e levar de volta, se for uma exportação, né? Dependendo. Eles também estão exportando para outros mercados. Então tem esse vai e volta ali que tu vai dar 700 quilômetros, 700 e poucos quilômetros no vai e volta. Então eles chegaram à conclusão assim, olha, dá para economizar bastante se a gente tiver 50 quilômetros de um porto, 40 quilômetros de um porto. Então começaram a prospectar cidades, né? E aí um detalhe, eles desistiram, justamente pela experiência São Paulo, de estarem enraizados num grande centro. Né? Porque os grandes centros até têm algumas facilidades em termos de mão de obra, de serviços urbanos, ônibus, etc, etc, etc. Tá? Mas, enfim, não era assim tão significativo.
e com o tempo eles se sentiam exprimidos ali, não tinham para onde crescer. Num grande centro, tá, tu não tem a fidelidade do poder público, né? Então eles já tinham a experiência de Santa Cruz. Aqui Santa Cruz, né, a exemplo das fumageiras, faz tudo para manter as suas empresas. Então eles têm um diálogo direto com a municipalidade, para não só para questões de incentivos fiscais, mas facilidades. Às vezes precisa um calçamento de uma rua ali de acesso, precisa algum outro tipo de facilidade, eles conseguem, né? O município tem interesse, a comunidade também, e a empresa tem um poder de persuasão maior. Então eles decidiram o seguinte: olha, lá em São Paulo a gente não tem persuasão nenhuma, se a gente for, o prefeito nem sabe que a nossa empresa existe lá, né? Então vamos para uma cidade menor, que pode ser próxima ali, né, mas que a gente tenha diálogo direto lá com os vereadores, com os prefeitos, e aí fizeram isso, pegaram, não me ocorrem os nomes lá, eu sempre esqueço esses nomes, né, que são cidades que a gente não conhece, tá? São cidades pequenas, próximas, 50 quilômetros, uma coisa assim, do grande centro. No caso, no Rio, até nem é tão próximo, né? O Rio acho que está mais norte, centro-norte do estado do Rio de Janeiro, a cidade. Numa próxima aula eu trago para vocês os nomes das duas cidades. Mas é próximo de um porto importante e uma cidade de pequeno porte. Fizeram a mesma coisa lá em Pernambuco. Não é Recife, é uma cidade próxima a Recife, próxima de um porto. Eu sei que quando a gente vai para a praia lá, a gente pega uma daquelas praias, passa na frente da cidade, né? Passa na frente do porto também. E estão muito felizes com, né? E tanto deu tão certo, né, essas duas novas instalações, porque eles passaram a receber materiais, né, lá pelo Nordeste, e aí abastecem um centro consumidor importante, e pelo Sudeste, próximo ao Porto, no caso, Rio de Janeiro. E deu tão certo que eles desativaram São Paulo. Venderam, não tem mais São Paulo. Então, a unidade, a Amor está estruturada da seguinte forma. Talvez, até ouvi falar que eles tinham intenção de fazer um CD lá em São Paulo, mas acho que só um CD, né? Mas acho que nem isso fizeram. Então, é basicamente matriz aqui em Santa Cruz, localização estratégica no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e localização estratégica no estado, sempre no litoral, né? Cidades litorâneas, no caso, Pernambuco. E, bom, só para ter uma ideia, essas estratégias deram tão certo que a empresa pulou de 200 milhões de faturamento para 1 bilhão e 200 de faturamento em 10 anos. É um crescimento importante, né? Então, observem ali, ó, eles foram, aí voltando para as nossas teorias de base aqui na disciplina, né? Teoria das exceções, eles foram eliminando gargalos. Eles viram que o mercado não era gargalo. Eles perceberam, o marketing deles percebeu um consumo crescente de itens de verão e itens domésticos. As duas principais linhas deles é a linha de verão, aí a cadeira de praia, cadeirinha grande, cadeirinha pequena, cadeirinha para criança, guarda-sol, essas coisas, né? Não tem, isso é típico do brasileiro, né? Todo brasileiro quer um dia botar um pé na praia. E a gente é aquele estilo conservador, a gente leva a família toda. Não sei, no meu tempo de criança era assim, tá? Acho que ainda é assim hoje, tá? Hoje eu vou menos para praia, eu tenho outras preferências aí, né? Mas a gente ia para praia, levava as cadeiras, levava tudo, se acampava em algum lugar lá, né? E aí na hora e era todo dia, saía de manhã arrastando as cadeiras, o guarda-sol, você achava, já ia cedo para achar um lugar estratégico na praia para acampar, né? E a família toda lá e as vizinhanças também, todo mundo meio parelho, né? Então fazia churrasco junto, essas coisas. Acho que é assim hoje também, né? Mas que tá, eu já não partilho mais tanto desse tipo de festa aí. Mas que era legal, era, tá? Isso eu tenho dúvida. E o brasileiro todo é assim, né? Então a gente acaba. E esse produto, né? Os produtos da Amor começaram a ser bastante consumidos, porque, queira ou não queira, deteriora, né? Tu leva uma cadeira. Depois eles começaram a fazer cadeira de alumínio e tudo, mas cai a tinta, estraga o paninho ali de sentar. Mas era um consumo crescente. A exceção de algumas nuances que tem lá no Nordeste, lá os caras gostam de vender rede, né? Daí eles começaram a vender rede também, mas eles não fabricam a rede. Mas é típico do nordestino. Então, cresceu,
a empresa viu que o gargalo não estava no mercado, e sim nas suas instalações. Tá? E aí identificou os gargalos de produção, os gargalos de capacidade produtiva, né? E foram neutralizando também os gargalos logísticos, aí, mais relacionados à rede de suprimentos, que não falei, matérias-primas, material importado, mão de obra, aí tem a ver com os recursos também, né? Mão de obra. E aí começaram a também eliminar esses gargalos, e a empresa né, conseguiu crescer. É bem a historinha, né, que vocês já viram ali na aula passada, né? Se eu não bater no principal gargalo, eu não cresço. Eu vou bater em todas as outras coisas e não vou crescer. Né? Felicidade é quando o mercado não é o teu gargalo. Né? O mercado está próspero, o mercado está crescente. Então, tu só tem que trabalhar os gargalos do mercado para trás, dali para trás. Né? O teu interno, os teus internos, e os da tua cadeia de suprimentos, que nem a gente já discutiu. Então, essa foi a estratégia deles, está dando muito certo. Claro que eles agora estão se defrontando com outros gargalos, o tanto que a gente sabe, né? Teve impacto a pandemia, as enchentes agora também tiveram, né? Então isso tudo vai aparecendo, mas né, são coisas temporárias, tá? Tem algum reflexo a posterior, mas eles estão conseguindo superar. E acredito que a empresa vai continuar crescendo. Já ouvi falar lá em projetos de expansão dessas duas fábricas, nessas duas outras localidades ali. E aí, pessoal, sim, né, influenciou muito o fator mão de obra disponível, né? Eles nem fazem questão, não foi é diferente do exemplo que a Mariana nos trouxe ali, embora eles usem tecnologia, mas eles não são uma empresa que vende tecnologia. Não, cadeira de praia é um produto fabril, um produto manufaturado, né, com uma montagem ali, uma linha de montagem, não é nada altamente tecnológico. Eles precisam de mão de obra operacional mesmo, o cara que bota a mão na massa, né? Então é um público diferente, né? Tanto que aqui eles chamam inclusive de safristas também, né? Porque a gente tem esse hábito de falar, é o pessoal temporário, né? Eles contratam aí uma massa de cerca de 2.000 trabalhadores temporários, 6, 7 meses, que é o período do segundo semestre ali, um pouquinho antes, avançando todo o segundo semestre. Eles suavizam com o estoque, eles não têm como, é muito sazonal, né? Então, assim, 40% de toda a venda deles, e às vezes até mais, é concentrada ali em outubro, novembro, dezembro, 3 meses do ano, praticamente tiram quase a metade do faturamento deles. E aí o restante do ano, ainda que eles têm produtos de compensação, não chega, não, né, é os outros 60%. Então tem um pico de demanda muito grande, então como é que eles suavizam isso aí, né? Com aquela estratégia de vai produzindo na frente, ele já começa a produzir na metade do ano, eles trabalham muito com previsão de demanda, eles têm que, né, e aí demanda para a estação, né? Então eles têm eu ajudei também a desenvolver as técnicas lá de previsão de demanda, até botei um videozinho de previsão de demanda aqui para vocês, né? Por isso que eu falei, a gente tem que ter um método, né, que não seja tão intuitivo, mas a gente sempre faz aquele alerta, né? Todos esses métodos de previsão de demanda, eles são métodos estatísticos, e como toda estatística tem um erro embutido. Então, alguma coisa vai dar errado. Então, tu imagina, no caso da morte, tem que prever aí um mix de 1.500 itens, produtos, né, SKUs diferentes. Então, acaba que alguma coisa vai dar errado, né? Aí um ano lá tu previu, e já aconteceu. Eu me lembro que teve um ano aí que a gente previu uma demanda louca aí de piscina inflável, tá? Tava crescente a demanda de piscinas infláveis, né? Essas que o pessoal coloca para as crianças, né? Aí eles não fabricam isso, né? Então eles decidiram importar pronto da China. Importaram um monte, só que na hora H não vendeu. Tá? Falhou a previsão. Então, eu me lembro que a gente chegava lá, tinha piscina caindo por cima da gente, tudo, era piscina para tudo que é lado, era nos corredores, era na rua, porque não tinham vendido. Claro, eles foram vendendo, desovando isso ao longo dos outros anos, né? Vendia sempre um pouquinho, mas não naquela intensidade que eles tinham previsto para aquele ano que tomaram tal decisão. Então, mas o trabalho deles essencialmente é esse, né? Então, produz, suaviza com estoques, e por enquanto eles ainda estão com essa estratégia de acompanhamento da demanda, né?
Eles percebem o crescimento da demanda e vão atrás de uma estação ou a mexida num gargalo de capacidade para tentar atender aquela demanda. Uma e outra linha de produto, né, eles fizeram adiantamento, eles trabalharam adiantado em relação à demanda. Mas aí foi mais nessas linhas novas, e cadeira de praia, que nem eu falei, injetada, essas branquinhas de piscina, escada, tá, também foi ali, teve uma estratégia de tecnologia importante, eu vou abordar na próxima aula. Né? Enfim, outras linhas que daí eles... Por isso que eu falei, é muito difícil uma empresa assim adotar um único modelo desses todos que vocês apresentaram, que a gente já debateu. Depende da linha de produto. Então, para uma linha de produto, tu vai fazer a estratégia de acompanhamento com retardo da demanda, a outra tu vai fazer adiantado, porque tu vê ganhos de escala, né, vantagens, claro, tem um custo de capital, mas tu vê, faz as contas e vale a pena, outros vai simplesmente suavizar com estoques, e outras tu vai abordar novas localizações. Né? Então, foi o que eles estão fazendo. Então, é um misto de estratégia, mas tudo está no mundo da estratégia de capacidade. Então, é dessa forma que a gente pôde acompanhar aí o mundo deles. Né? Contei um pouco dessa historinha também, né, pessoal, para vocês perceberem assim que não tem um caminho único, né? Não tem um caminho de sucesso. Aliás, isso aí aprendam né? Vocês já devem estar escaldados também de outras disciplinas, mas acredito que todo professor fala isso. A ciência da administração, ela não é um caminho único para o sucesso. Não tem, ó, isso aqui nós vamos fazer e vai dar certo 100%. Quem disser isso está mentindo. Tá? Na verdade, o mundo da administração, e é o que vocês estão se aperfeiçoando agora, ele te dá vários caminhos, várias possibilidades estratégicas, várias formas de competir. Eu estou trazendo do mundo das operações, os colegas vão trazer do mundo do marketing, do mundo de pessoas, e aí vai. E no final, a habilidade maior está em saber jogar com essas peças, de acordo com o que tu está avaliando, né, de perspectivas de mercado, e aí não deixando de olhar lá aquilo que está naquela nossa planilha, o teu DRE projetado. Agora, o tempo todo que a gente estava fazendo essas simulações, a gente estava usando uma planilha parecida com aquela, onde a gente colocava lá, né, as várias possibilidades de decisão e olhava, não, olha só, se a gente colocar uma fábrica maior no Rio, aí a decisão, né, do tamanho das unidades, né, quantas e que tamanho. A gente tinha várias possibilidades. Pode colocar uma fábrica mais modesta, pode colocar uma fábrica média, pode colocar uma fábrica gigante, que aí a gente vai ter pulmão para um monte de tempo. E aí tu fazia várias simulações, aí a gente chegou a dizer, não, vamos colocar uma fábrica mais sob medida mesmo. E se realmente a coisa crescer, não é o fim do mundo tu construir um pavilhão e largar as máquinas lá dentro, né, no caso de uma expansão, desde que tu tenha espaço físico. Então, sim, o terreno tem que permitir isso, esse know-how, enfim, eles já tinham como experiência de vida, né? Aqui em Santa Cruz, eles, na época, tinham uma fábrica mais modesta, instalaram 2 pavilhões ali, mas tinha espaço para tu, como é hoje, para tu instalar mais 10 pavilhões. E aos poucos, então, eles foram crescendo dessa forma, né? Como eu falei, mais ou menos acompanhando a demanda. E é o que eles, mesmo a experiência ajuda muito nisso aí, né, pessoal? A tendência, não que tu não deva olhar para novas experiências, mas o que eles já tinham vivenciado aqui com as estratégias de expansão, eles levaram para esses outros locais também. Então, como eu falei, tá dando muito certo, eles, apesar das várias linhas, eles conseguem administrar bem isso. Aí também eles já foram vendo algumas especializações, né? A gente vai falar um pouco disso, acho que na estratégia de tecnologia. Então, eles viram que em alguns locais, olha, lá parece que o pessoal se dá melhor com as cadeiras injetadas do que aqui no Sul. Aqui no Sul, a gente se dá melhor com as cadeiras montadas de metal e tela, né, de PVC. Lá no Nordeste já tem outras competências. Enfim, agora eles estão começando a passar por outras experiências. Então, a vivência empresarial também é contar muito com a fazendo, ou já fez, né? Então, eles têm esse aprendizado também. Outra coisa interessante que pesou, então, nessas negociações, aí eles foram para esses pequenos municípios, negociaram direto com as prefeituras, os caras deram uns terrenão para eles lá,
deram, ou subsidiaram, ou isentaram de impostos, aí eu já não sei. Nessa parte tributária eu não entrei, porque eles têm outros especialistas lá que orientaram eles nesse aspecto. É bom a gente se abastecer de especialistas, né? Então, eles conseguiram boas negociações nesse sentido. E também, claro, tu vai muito, né? Tu ganha um toma lá da cá, tu vai lá e oferta, olha, eu vou gerar 250 empregos fixos aqui, mais 250 temporários na tua cidade. O prefeito abre o olho, né? Ah, meu Deus do céu, eu vou me reeleger de novo, né? Porque o cara já pensa, né, ele já vai poder dizer de boca cheia que ele gerou 500 empregos na cidade. É assim que funcionam as coisas, né? Se tu não tem esse jogo, tem que saber negociar politicamente também. E eles conseguiram. Um detalhe que chamou atenção, principalmente, é interessante, né? As regiões. O Brasil é um país muito grande, né? É um continente, e apesar de todo mundo falar a mesma língua, com vários sotaques, a gente tem culturas muito distintas de estado para estado. Então, assim, ó, no Rio de Janeiro, tá? A gente viu lá que o comportamento é um tanto diferente. Aqui no Sul, mais especificamente Santa Cruz do Sul, mas eu acho que Lajeado, Santa Maria, outras cidades são assim também. A gente tem uma cultura mais assim de empenho pelo trabalho, né? Se é bom ou se é ruim é uma outra discussão, não vem ao caso. Mas, enfim, a pessoa quer pegar, né, um emprego numa empresa, ficar ali um bom tempo, né? Claro, os jovens de hoje talvez já não pensem tanto assim, né? Gosta de estar saindo de um e passando por uma nova experiência, são mais tão apegados à região, né? Mas para esse público, que é a mão de obra deles, que é um pessoal mais operacional, não tem formação superior. Imagina, o cara vai botar rebite numa cadeira, fazer um furo e cravar, o cara vai passar o dia fazendo isso. Deve ser a coisa mais emocionante do mundo. Imagina o cara chegar em casa e contar para a esposa dele tudo que ele fez. Olha, hoje eu consegui fazer, né, 500 cadeiras, botei, né, 5.000 rebites. Essa é a emoção do cara, né? A vida inteira ele faz isso. Então, considerando as características dessa mão de obra, é uma mão de obra que menos qualificada, né, menos estudada, né, em termos, né, e com perspectivas mais humildes, vamos dizer assim. Eles já estão acostumados a trabalhar com isso aqui, né? E é um pessoal dedicado, é um pessoal assim que, né, tem lá suas de obra, né, pelo menos aqui na nossa região. Isso também vem muito da cultura das fumageiras, e que já nos trouxeram isso há mais tempo, né? Porém, no Rio de Janeiro e em Pernambuco não é assim. Por exemplo, sexta-feira de tarde todo mundo está na praia. Não vai achar muita gente para trabalhar sexta-feira de tarde. E dependendo, até o sexta-feira o dia inteiro. Eles meio que assumem que às vezes é um feriadão que eles se dão lá. Tá? Então já tem algumas rebeldias diferentes daqui, né, que daí tu tem que se acostumar. Lá o pessoal tem um ritmo de trabalho. Né? É o jeito deles. Eles têm virtudes, eles têm formas de pensar, de abordar as coisas. Então, eles tiveram que fazer uma mescla daquela cultura local para o trabalho com a cultura daqui. Aí, o que eles fizeram? Levaram alguns profissionais daqui para trabalhar lá, né, para tentar, de alguma forma, disseminar. Isso foi parte da estratégia também, né? E imparcialmente deu certo, né? Não transformou, tu não transforma. Cultura é cultura, pessoal. Isso leva anos. Nós não vamos transformar uma cidade lá do litoral do Rio de Janeiro numa Santa Cruz, ou lá do litoral do Pernambuco, ou vice-versa, né? Não estou nem entrando no mérito que é o melhor, que é o pior, é só a questão que é assim, né? E então eles tiveram que se adaptar com isso, né? Mas foi interessante também a experiência, isso serviu para a gente fazer algumas adequações, principalmente na questão assim de gestão, né? Por exemplo, não, pelo menos até o momento, as metas de desempenho, os objetivos de desempenho que a gente propõe aqui são um pouco mais arrojados do que a gente propõe lá. Mas lá tem todo esse desconto, é outra cultura, está iniciando. Ali as fábricas devem ter o quê? 5, 6 anos, né? Então ainda é relativamente novo. Então também a gente teve que fazer essas concessões. De novo, aí entra as compensações, né? Aqui a gente tem as nossas compensações, a gente sabe onde dá para avançar a linha da produtividade e aonde não dá. E lá tem outras formas de compensação, porque tem um elemento cultural importante aí que a gente tem que levar em conta. Mas tudo isso faz aprendizado, faz um aprendizado interessante.
E hoje, toda vez que a empresa pensa em estratégia, ela já pensa de uma forma muito mais diversificada, mais, né, um raciocínio muito mais amplo, né? E as estratégias, nesse aspecto, saem mais assertivas, levando em conta todas essas variáveis aí que eu estou citando para vocês. Tá, pessoal? Alguma curiosidade, alguma pergunta, algum comentário? Não, tranquilo, professor. Tranquilo. Tá. Eu sempre, né, faço questão de trazer uma vivência minha, porque não tem coisa melhor do que a gente sentir na pele essas questões todas, tá? E a gente vivenciou isso na pele, então facilita um pouco, né, poder trazer isso para vocês. Eu tive pensando, falando de experiência, eu tive pensando bastante quando a gente lia ali, fazia o trabalho, né? O que aconteceu com as instituições de ensino mesmo, né? Olhando a Unisc, eu olho a Univates aqui em Lajeado e tal, a Univates é que eu tenho mais proximidade, né? A gente passou por um momento não tão, num passado não tão distante, né? Sem ainda o advento ali do ensino à distância, em que se construíram vários prédios, acho que são mais de 30, né? E que hoje a gente, ao visitar por outras demandas, a gente vê boa parte dessa capacidade, né? Em termos de sala de aula e ambientes inutilizada. E aí a curiosidade mesmo, acho que conecta um pouco porque, bom, a gente via, eu observava aqui, né, quando a gente tinha essas grandes instituições locais, que a demanda tinha uma certa, não vou dizer facilidade, mas a previsibilidade era muito maior, né, sem contar com essa entrada do ensino à distância. Então esse movimento de expansão física sempre acompanhou esse racional. E agora, assim, professor, o que o senhor vê como futuro para essas instituições em relação à capacidade já instalada, alguma estratégia que já esteja se desenhando para a utilização? Sim, esse foi bem colocado, Daniel, esse exemplo aí, né? O que a gente... Aí também eu senti na pele, daí na condição de empregado da universidade, né? Não participei da estratégia na época, né? Hoje a gente está tentando participar um pouco mais, mas naquela época não tinha sido chamado a tanto. Então a gente só foi acompanhando. Mas o que foi a leitura que eu fiz? Eu acho assim que houve um primeiro ponto, né? Houve uma falha na estratégia de marketing, não de comunicação, tá? Isso aí é outro, vocês já aprenderam, estão aprendendo, ou tem na vivência pessoal, né? Não é especificamente estratégia de comunicação, e sim de diagnóstico de mercado. Eu acho que a gente não fez um diagnóstico correto, ou se fez, não teve capacidade de realização em tempo hábil. Tá? Porque eu tenho colegas professores que já em 2000, no início do século, do milênio aqui, né, lá no início do ano 2000, que já falam, olha, nós temos que investir mais fortemente no ensino à distância. E a universidade só foi fazer isso com um pouquinho mais de propriedade 10 anos depois, quando todo mundo já estava competindo aqui. Os concorrentes que hoje são fortes. Então, tu largar 10 anos atrasado numa estratégia que tem como base a tecnologia, a gente sabe que isso é uma eternidade, né? Uma estratégia que demanda essencialmente investimento tecnológico, nem tanto de infraestrutura de salas, né? E muito mais de pessoas e de tecnologias e tudo mais para esse tipo de modelo. Tu largar 10 anos atrasado é suicídio. Não tinha como dar certo. Então, esse foi um ponto. Mas aí já é agora águas passadas, agora já não tem mais. Entrou atrasado, vai ter que conviver com os rescaldos, com, enfim, as consequências desse tipo de atraso. Né? Hoje, o que a gente vê daqui para frente? Né? Claro, teve um boom ali, mas aquilo foi artificial, tá? O ensino presencial, quando saiu o FIES nos governos Lula, Dilma ali, né? Então a gente conviveu com, entre aspas, concessão de crédito muito grande, né, que depois não se concretizou, né? Não se concretizou em termos de pagamento, né? Porque os caras deram crédito, as universidades contavam com aquele dinheiro e o dinheiro não vinha. Aí começou a dar o caos, aí todo mundo ficou escaldado, pelo menos aqui na nossa instituição. Olha, nós já chegamos a ter 50% dos estudantes com FIES. Tá?
E aí foi os áureos tempos ali que a gente tinha 12 mil estudantes no presencial, 6 mil no FIES. Né? E aí constrói sala, amplia, não sei o quê, aí qualquer lugar lá, os caras chegavam a demitir funcionário administrativo para botar uma sala ali no meio, entende? Era sala para tudo que é lado, até nos corredores. Eu lembro que a gente vinha para de noite, a maioria eu dou aula praticamente quase todos os dias de noite, e não tinha estacionamento, cara. Era impressionante, tá? Todos os estacionamentos da Unisc lotados. Mas aí, o que aconteceu? O governo não entregou, né? A gente esperava que isso ali pudesse ter algum tipo de maior responsabilidade, não teve. Ficaram devendo, tiveram que se endividar, aí trancou obras, né? Enfim, aí foi um caos. E o pessoal aprendeu pelo pior lado. Olha, não dá mais para depender, né? Então, eles continuam tomando FIES, mas agora é, sei lá, 10%, nunca mais 40%, 50%. Tá? Então, claro que isso aí tu restringe numa ponta, né? O mercado daí, quando tinha o FIES, tu trouxe todo um novo mercado que não tinha condições de pagar mensalidade para dentro da universidade, e a partir do momento que tu restringiu, esse mercado foi embora. Pelo menos no nosso caso foi isso que aconteceu. Mas eles foram de novo uma opção. Olha, a gente prefere não, né, conviver com 6, 7 mil alunos, estudantes, do que, né, mas tem certeza que eles pagam, do que com 12 mil tendo a incerteza de receber o pagamento, né, porque os compromissos estão aí todo mês, né, tem que pagar professor e tudo. Então, ali que foram 2, 3 anos muito tumultuados na universidade, pelo menos no nosso caso aqui, e que houve essa retração. Tá? Um ponto importante, tá, pessoal, que tá sempre... Eu acho que o livro tem uma passagemzinha ali só que lembra isso, tá? Mas bem, né, bem tênue ali, a gente quase nem se dá conta. A estratégia de capacidade é tanto para o lado do crescimento quanto para o lado da redução. Se eu decido encolher, eu também estou fazendo uma estratégia de capacidade. É o famoso recuo estratégico. Tá? Então, não é pecado encolher. Né? Foi o que aconteceu com a universidade. Olha, tudo bem, agora já está tudo construído, temos que pagar as dívidas, paciência, aí é uma estratégia de fluxo de caixa que tu vai ter que fazer para dar conta, e que isso está repercutindo até hoje. Agora, em termos de capacidade operacional, as salas ficam, aí a solução foi mexer no quadro de professores, né? Demitindo professores, então a gente foi encolhendo, não só professores, também técnicos administrativos, foram fazendo algumas estratégias aí para otimização da sala de aula, para comportar essa redução. É uma estratégia de capacidade também. Só que sim, não faria sentido, né? Não faria sentido remar contra a corrente, né? Ver um número de pessoas fisicamente se utilizando menos e tá aumentando os espaços, né? Então, assim, o que temos hoje, né? Nós temos aí estou pegando números aí do início do ano, pode ser que isso muda a cada semestre, mas nós estamos estabilizados aí nos últimos 2, 3 anos, depois pós-pandemia ali, em torno de 5, a pandemia também prejudicou, né? Mas em torno de 5 mil alunos presenciais e 2 mil alunos EAD. Vai ser esses 7 mil alunos. Tá? Então, essa é a nova realidade. Aí dá para ser feliz assim? Dá, desde que tu tenha o tamanho que dê conta desses 7 mil alunos e, no final das contas, o teu DRE lá, de novo, aquele simulador que nós já exercitamos, aponte algum resultado positivo e o teu caixa aguente, porque tu herdou dívidas do passado, né? Tem um passivo aí que a gente está tentando se livrar agora por conta desses grandes investimentos. Inclusive, a gente tem aquele prédio lá que nunca sai do lugar, né? Quem passa ali na frente da Unisc acha um horror aquilo ali. Aquele prédio foi encomendado numa época de prosperidade. Ilusória, é verdade, mas de prosperidade. E aí, um determinado momento, não, para tudo, porque agora não tem, vamos só pagar as dívidas agora. Essa é a verdade da Unisc hoje. Tá? Mas o que eu vejo para o futuro? Foi boa a tua pergunta, eu acho que é um exercício interessante para nós que estamos discutindo estratégia de capacidade. Primeiro ponto, né, pessoal? Eu acho que todas as universidades, em maior ou menor grau, já se deram conta disso aí. Tem 2 mercados de nicho aí, o nicho do EAD e o nicho do presencial. Tá? São públicos com comportamentos de consumo bem distintos. Aí o marketing tem que nos dizer isso. Né? Como é que eles reagem, o que atrai, o que não atrai. É óbvio que o público do EAD é um público sem condições de pagamento, né? Não tem, vai sustentar uma mensalidade de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, não tem condições.
Esse é o salário da pessoa, né? Ele tem condições de sustentar uma mensalidade de R$200 por mês. Ele vai para o EAD. Tá? Aí tem todas as ressalvas, né? Mas é menos qualidade, não tem interatividade, a interatividade é menor, enfim. Todas as críticas. Mas, enfim, ele é regulado pelo MEC, dá diploma igual, né? Não tem nenhum crime tu tá fazendo EAD. É uma opção da pessoa em função da condição dela, aquela história. Né? Eu gostaria de ter uma Ferrari, mas não tem dinheiro para ter uma Ferrari. Então, eu tenho que andar com o meu carrinho ali, normal. É o que eu posso comprar, né? Então, assim, são mercados distintos. Esse mercado está bem constituído, tem concorrências muito bem estabelecidas, e Inter, essas grandes que já estão, sei lá, 50 mil estudantes, 100 mil estudantes. Agora entrou o Estácio, entrou outras. Então, tem grande grupo no mundo educacional, com alto investimento tecnológico, know-how para isso, que já experienciaram toda essa trajetória, então já tem experiência privada, são muito fortes. Muito forte é o seguinte, isso que você mata aqui para fazer um curso de EAD por R$200 por mês. E um concorrente mais forte já estabelecido, ele faz o mesmo por 150. Tenho certeza que se a Unisc fizer por 150, eles vão fazer por 100. E vai ter um momento que vai ser gratuito. Tá? Os caras, sei lá, vão achar uma outra forma de monetização disso aí. Porque a busca de conhecimento, considerando YouTube, internet, tudo, está baixando esse... Estou falando conhecimento online. Né? Considero que o mundo dos EADs é um mundo do conhecimento online. Eles competem com o Google, qualquer coisa que a gente não sabe, a gente vai no Google. Né? Compete com o YouTube, qualquer coisa que eu não sei, eu acho um vídeo no YouTube que me explica. Né? Tem um especialista lá de uma universidade que eu nunca ia ter aula com ele, nunca consegui pagar ele. Agora o cara botou um vídeo de graça no YouTube. Beleza. Eu tenho aula com professores de Harvard, se eu quiser. Com Massachusetts, Oxford, enfim, é só, né, saber falar inglês. Então, assim, cara, esse mundo está gratuito. Então, há uma tendência a um achatamento do preço. Não sei onde vai parar isso, mas daqui a um tempo tu vai pagar uma taxinha só para ele saber que tu está vendo o vídeo. Que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Então, esse mundo aí, ele também tem algumas ameaças muito fortes, e os nossos amigos do marketing têm que nos dizer, olha, as pessoas vão... Observe, a mudança de paradigma, a meu juízo. Né? Tu não consome mais ensino universitário. Tu consome conhecimento para fazer alguma coisa que te faça ganhar dinheiro. Esse é o nosso mundo. Tá? Esse é o mundo do conhecimento online. Tá? Então, as universidades, as escolas, eu que dou consultoria, já estou preocupado com isso na minha empresa, eu tenho uma estratégia já em andamento, né, a esse respeito. As pessoas assumem assim, não, eu quero alguma coisa que, sei lá, eu não sei nada do mundo de investimentos, tá? Mas eu sei que tem um monte de gente ganhando dinheiro nesse mundo de investimentos. Vou fazer uns cursinhos no YouTube aí, coisa e tal, né, e vou abrir uma carteira de investimentos. Então, esse é o novo mundo que nós estamos vivendo. As pessoas estão consumindo conhecimento, sim, elas vão, mas conhecimento que gera habilidade. Eu já pouco assim, a menos que o cara seja da área acadêmica ou de pesquisa, eu fico um pouco com o pé atrás com o conhecimento mais clássico, conhecimento teórico. Né? Como as pessoas vão consumir isso aí? Acho que vão consumir, mas, de novo, é um outro nicho. É o pesquisador, é o cara que quer ser professor, é o cara que está fazendo um mestrado, doutorado, porque ele precisa fundamentação. Tá? O modelo de consumo desse conhecimento mais teórico está focado em alguns nichos. Né? Agora, vamos falar assim, o povão, eles querem coisa que aprenda. Cara, eu quero aprender como fazer uma carne gostosa com gosto de churrasco no air fry. Eu vou no YouTube. Eu não vou fazer um curso na universidade para isso. Né? Então, esse é o novo mercado. Tem que ser muito bem pensado. Então, os grandes grupos que já estão há tempo, eles já têm mais insights do que nós que estamos há pouco tempo. E vai ter um outro nicho, que me parece que esse que a Unisc está apostando, que é o que trouxe vocês até aqui, é o nicho de mercado de pessoas que valorizam a presencialidade, ou pelo menos esse diálogo que nós estamos tendo agora, que entendem como importante a troca online de ideias, ainda que não presencial, mas
porque eu considero, embora tu não possa se abraçar aí, né, a gente não possa se tocar, mas isso aqui para mim é quase presencial, né, a gente só não está fisicamente juntos, mas a gente está trocando ideias. Então, pessoas que valorizam esse tipo de experiência, querem trocar ideias, querem fazer network, querem poder viver, aí tá o jovem, né, não, mas eu quero viver tempo dentro da universidade, eu não quero só ficar no meu quarto lá, uma tela de computador. Então, tem um nicho de pessoas que valorizam esse tipo de experiência. E é uma experiência única. Todos nós que estudamos universidade, a gente sabe que é. Eu até hoje, eu acredito que vocês também, eu tenho saudade do meu tempo de estudante universitário. São tempos que não voltam mais e se desse para reviver eles, daquele jeito eu reviveria eles novamente. Então, isso é que nos motiva a querer ir para uma sala de aula. Só que também esse público está consumindo a presencialidade de uma forma diferente. Por exemplo, vocês só estão no sábado aqui porque o nosso marketing, vamos dizer, disse que os nossos alunos não queriam mais aula na sexta, tá? E preferiam no sábado. Mas aí agora eu já vi um movimento dizendo que os caras também não querem mais aula no sábado. Então, não, tá, domingo não vai ser, né? Então vai ter que achar outras alternativas. Então, esse público também está, né? Não, eu quero um network, mas tem que ser uma coisa confortável, que não me sei lá, mutile aí meu fim de semana, tá? Então, são coisas que a gente vai ter que achar outros caminhos, e aí entra a questão daquelas curvas de ciclo de vida que vocês estudaram lá no marketing, e a gente mostra no nosso também. Tá? A presencialidade no modelo tradicional parece que já está num nível de declínio. Vai existir presencialidade, mas eu acho que no modelo mais just in time, assim, ó, o meu sonho que eu acho que assim, daqui a um tempo a universidade vai botar lá um menu de assuntos, né, de trilhas de conhecimento no seu site. E aí vai dizer assim, ó, esse aqui é EAD, esse aqui é presencial, esse aqui é semipresencial, esse aqui, mas se tu fizer toda essa trilha, no final tu ter forma em administração. Mas tu escolhe teu cardápio. Então vai ter o cara que vai escolher, né, gostei mais, ó, esse aqui é um assunto que me interessa, porque eu domino, eu quero estar junto, debatendo, mostrando para as pessoas que eu conheço um pouco disso aí. Tá, vai para lá. Vai viver essa experiência. Vai ter um outro lá, poxa, sociologia. Puxa, mas tá, eu acho legal, tá, eu acho que tem que saber um pouco de sociologia na administração, mas, cara, isso aí eu posso fazer AD. Então, a flexibilidade para esses públicos, e aí o marketing tem que nos dizer como eles reagem, como é que eles gostariam de consumir, inclusive com as conveniências que eles gostariam de consumir esse tipo de produto. O marketing vai ter que nos dizer. O que eu sempre falei para vocês desde o primeiro dia de aula. Marketing me diz o que esses caras querem, que eu dou um jeito. Na operação eu resolvo como fazer isso aí. Tecnologia para juntar essas peças, montar esse quebra-cabeça e fazer uma coisa boa e barata, a cara do consumidor. Imagina, cada estudante numa universidade vai ter a trilha do seu jeito, com a sua personalidade. Não, eu quero ter 1 hora de aula presencial por semana no máximo. E tem que ser assim, ó, às 6 horas da tarde, das 7. Depois eu vou para a festa, tá? Vai ter lá a universidade que dá essa 1 hora de presencialidade para ele desse jeito, por semana. E o cara se forma igual porque ele vai fazer as outras trilhas compensatórias, enfim, aí alguém monta a engenharia do produto aí para nos dar essa condição. Então, assim, ó, professor, esse é o destino. Desculpa, talvez eu estou ocupando o resto da aula, quebrando o protocolo. Desculpa. Não. Os colegas, assim. Mas sabe que eu penso, assim, até conectando com uma fala que o senhor trouxe antes, em outro exemplo, de uma empresa que não queria sair, né, de forma alguma, que eu acho que, e aí tá sem a pretensão de dar palpite estratégico tanto de fora, mas o que eu vejo, assim, porque numa visão de mercado e de estudante também. Sim. As universidades não podem perder um timing de manter os seus espaços físicos relevantes. E eu acredito que uma estratégia de ocupar espaços que talvez hoje não estejam sendo mais necessários ocupados por conta dessa migração para o virtual,
seja justamente atrair empresas, atrair parceiros para aquele ambiente, aquele ecossistema ali da universidade ter essa relevância, né? Então, ó, a empresa da Mariana lá, talvez estar instalado de uma forma que não onerosa dentro da instituição seja interessante para que outros alunos vejam valor no presencial de também estar ali perto do mercado, tem uma interação de talvez uma atividade que já insira o aluno no meio corporativo, porque assim, a gente vê claramente essa dificuldade de alunos que vão lá, se dedicam à parte acadêmica durante certa parte da vida, vão para o mercado e a prática é muito diferente. Então, a instituição poder encontrar maneiras de unir isso e, ao mesmo tempo, se transformar em benefícios para a empresa, me parece um caminho bem interessante. E, claro, tem que ter uma estruturação para isso, porque senão fica no discurso e é difícil trazer para a prática. A questão dos próprios prédios, assim, né, eu vejo, apesar da diminuição dos alunos, e aí eu estou falando como instituição financeira sempre, as instituições ou uma instituição ter um braço físico na Unisc, por exemplo, ainda vejo como relevante para um atendimento para os professores que passam o dia todo lá, para alunos recém-formados que vão precisar de uma orientação financeira, que vão pensar em abrir suas primeiras contas e tal. Então, por que não daqui a pouco uma parceria naquele prédio que está inacabado, tipo, fulano de tal, quer botar uma agência, quer botar um ponto de atendimento aqui, termina essa parte da obra, ou a gente termina, já vai com contrato de aluguel, trazer o poder público com alguma parte ali do serviço de prefeitura ou estadual para um prédio desses, e isso acabar, né, fazendo com que, ao mesmo tempo, os alunos ali possam ver valor naquilo, né? Eventos e tudo mais. Então, eu acho que tem formas de utilizar toda essa estrutura física que é bonita, que é conveniente, que apesar de ter tido problemas como estacionamento, como aqui na Gela também teve, mas ainda é um local fácil de acessar, de estacionar, de ter uma vida diária ali que seja atrativa e que vá refletir em receita para a Unisc, tanto na forma dos cursos, na forma de tudo que oferece ali, do portfólio de cursos de mestrado, Sim. E outros pontos que eu vejo, tem alguns cursos que ainda demandam o presencial, né, que não se permite que façam todo online, então talvez Santa Cruz também tem pelo que a gente conhece, tem é um polo regional de saúde, né, então eu sei que tem toda uma limitação de vagas em cursos da saúde, e que o hospital está praticamente junto, né, a PES, mas que talvez... junto com outros municípios menores ali, uma formação desse pessoal da saúde possa despertar um interesse maior em pessoas para ir para esse. Necessariamente elas têm que ir para o presencial, mas já com algumas parcerias no sentido de alocação profissional logo depois, sabe? Claro, não é a teoria... Não, mas eu vou colocar tudo isso como ações, e eu vejo que já tem ações nesse sentido, das universidades locais, mas eu penso que talvez que se não forem feitas no timing correto, pode ser que essa relevância vá se perdendo e aí seja difícil de atrair novamente, sabe? Não sei se claro. Não, sim. Inclusive, tu foi falando aí, eu fui me lembrando. Não, vários desses pontos que tu trouxe, eles estão na mesa, nas rodas de discussões sobre a estratégia da universidade. Isso aí a gente tem participado. E algumas ainda, né, algumas dessas aí já estão em andamento, né? E algumas outras ainda não estão, porque aí entra aquela história que a gente já debateu aqui também, né, pessoal? A questão das compensações, não dá para abraçar tudo. Nós temos 50 cursos, né? Cada curso é um produto com o seu nicho de mercado, então tu teria que quase que conceber uma estratégia, então no mínimo 50 estratégias, tanto de marketing quanto de operações, para cada uma, e aí operações vai pensar todas as questões de estrutura, capacidade, etc. Mas basicamente passa por isso, assim, como as pessoas desse curso estão, como é que se consome hoje
um curso de engenharia da produção. É bem diferente do meu tempo. Tá? Como é que os alunos consomem? Como é que se consome um curso de ciência da computação, de pedagogia, de letras? Então, os tempos mudaram, né? O marketing da Unisc, ele é institucional, ele não é personalizado por curso. Isso aí de novo, para mim é um gargalo, tá? Eu acho que é muito difícil tu fazer uma estratégia com um mix tão variado, tá? Então, o máximo que tu consegue, eu estou tentando agora, inclusive estou dando curso para os coordenadores de curso bolarem a sua estratégia pessoal de marketing. Nós estamos fazendo isso na universidade, tá? Só que, claro, o pessoal é limitado. Tu fala em proposta de valor num curso de administração, todo mundo entende. Aí tu fala em proposta de valor num curso de fisioterapia, os caras acham que é preço. Tá? Então, são mundos, são linguagens distintas, né? Que a gente está tendo que conviver agora. E esse pessoal sempre teve muito, assim, no seu quadrado, né? E agora eles estão vendo que há essa necessidade de... Sim, o cara lá da fisioterapia, da enfermagem, tem que aprender um pouco de análise de mercado. Senão, porque o mundo deles é assim, só tem que ter melhores equipamentos. Eles só vão investir em melhores equipamentos. Se tem ou não tem mercado, não é problema nosso. Tá? E isso é que a gente está começando a convergir aos poucos, né, na universidade. Né? Nós temos que ter uma linguagem comum de gestão de negócios, aí pensando no negócio, o curso. Só que os nossos coordenadores são professores. O cara não tem, o coordenador do curso de enfermagem é uma enfermeira. O negócio dela é atender pessoas. Na condição de coordenadora, ela atende alunos. E é o que ela sabe fazer. Tá? Agora, se o curso de enfermagem está crescendo, ou está estável, ou está decrescendo, ela não tem nem ideia aqui na região. Né? Ela tem, claro, ideia ela tem, notícias, tudo. Então, a gente tem que se apropriar um pouco mais de uma metodologia de gestão, de pesquisa, de análise, para suprir a nossa deficiência em marketing institucional. Né? Então, aí sim, a gente talvez tenha condições de canalizar os nossos esforços para estratégias um pouco mais assertivas, né, nessa questão das operações. Mas sim, a gente está trabalhando dessa forma, né, e pela questão das limitações, a gente prioriza algumas coisas, deixa outras de lado. Por exemplo, vou citar aqui, mas tem curso que a gente não vai fazer nada, porque a gente já mapeou que é um curso em declínio, e aí como é que eles fazem, né? A gente vai deixar ele morrer à míngua. Hoje tem 10 alunos, no ano que vem deve ter 5, porque se formam 5, no outro ano não vai ter 1. Em uma outra hora vai ter, e não tem mais aluno, né? Nós tivemos cursos, só para vocês terem uma ideia, assim, que mesmo com toda a campanha nas escolas que a gente faz, nos terceirões e tal, o curso teve 1 inscrito para o vestibular. Só que o cara foi aprovado e não se matriculou porque ele passou, é muito caro, e aí preferiu fazer AD. Então, observe, tem cursos que estão numa fase de declínio, que todo esforço que tu fizer não vai valer a pena. Agora, aí entra as compensações, né? O ensino superior no Brasil é muito regulamentado. Então, assim, se tu não tem cursos na área de humanidades, no mínimo tanto, se tu não tem curso de mestrado, tu não pode ser universidade. Então, tem coisas que mesmo deficitárias tu tem que manter. Aí tu mantém os deficitários às custas dos superavitários. Então, esse jogo financeiro tem que ser feito também, né? Mas, enfim, são os problemas de todas as universidades, não são só da Unisc, né? As universidades comunitárias em geral estão com esse problema. Pessoal, rapidinho aqui, Mariana e Diego, só algum comentário ou alguma ilustração que vocês gostariam de fazer dentro desse... Não precisa, isso aqui é tudo estratégia, tá? E não precisa ser da universidade, pode ser das experiências de vocês também. Quer falar, Diego? Pode falar. Não, eu tava pensando aqui também, eu sou uma pessoa que acredita muito na questão de estratégia nichada, né? Então, a questão também das pessoas, até depois o senhor falou ali na tua fala, né? Que é a questão da modalidade da Unisc e do presencial, né? Se a gente vai abordar essa estratégia, né? Dentro disso, a gente vai ter diversas pessoas que a gente pode atacar e fazer uma estratégia de marketing, por exemplo, né? Porque a comunicação, para quem é da administração ou das relações internacionais, da área de economia ali, por exemplo, é diferente de uma área da saúde, né?
os objetivos deles são diferentes, a perspectiva de carreira ela é diferente também. O mercado em Santa Cruz ou em região, ele é diferente para cada um, né? E então tem que saber falar e se comunicar para essa pessoa exatamente como tem que ser, sabe? E eu acho que é possível fazer isso, mas tem toda a questão que foi comentada, mas é importante conhecer a jornada dessa pessoa, né, dessa persona, entender o que ela realmente quer, quais são as dores e necessidades, né, para a gente poder falar de igual para igual e poder captar ela, acho que dentro do processo ali da estratégia, e é isso, assim, sabe? Então, acho que tem que ter esse olhar de definição de público-alvo bem certeiro, digamos assim, porque no momento que tu fizer uma estratégia focando nessa pessoa, ela vai ter aquela compreensão, ela vai se sentir, digamos assim, escutada de alguma forma, e ela vai converter em algum momento desse processo, né? Então, ela vai trazer, vai ser uma nova cliente, uma aquisição, ela vai ter retenção, enfim. Então, hoje a gente usa muito isso dentro da nossa empresa de tecnologia, né? Então, a gente tem um produto, na verdade, a gente tem 2 produtos hoje, e a gente trabalha de uma forma bem nichada, né? Então, a gente atende o comércio varejista com um sistema e aí os prestadores de serviços em outros sistemas, sabe? Então, a gente hoje agora começou a fazer uma estratégia bem mais forte de comunicar para essas pessoas de serviço, né? O que a gente entrega para eles, qual é a necessidade dele, e traduzido isso numa forma de plataforma de ferramenta, né? Que é o software, no caso. E da mesma forma que a gente está trabalhando com essa outra marca, com esse outro produto ali. Então, claro, a gente tem que estar sempre analisando essa pessoa, né? Analisando, que nem a gente falou ontem na aula de ontem, né? Não adianta ficar pegando um monte de dados, né? Captando dados, informações dos nossos clientes, do perfil, levantando o perfil conforme os dados que estão sendo gerados, se a gente no final não toma decisão em base de dados, né? Porque os dados eles vão dizer quantos clientes a gente vai ter por nicho, o que ele quer, qual é o objetivo dele, então a gente vai poder trabalhando estratégias em relação a essas pessoas, né? A essas informações. Então, eu acho muito importante essa questão, e eu acho que a gente tem que conhecer muito bem nosso cliente para poder fazer estratégias, principalmente de marketing, para a gente conseguir captar novos clientes, né? Sem isso, Perfeito. A gente vai estar sempre dando tiro no pé, eu acho. Vai ser sempre um ciclo vicioso. A gente vai fazer uma campanha, daí vai lá que nem uma rede de pesca. Vamos lá, joga no mar a rede de pesca, colhe tudo que tem, né? Depois tu vai tirando o que tá ruim, que daí vai gerando sangramento na empresa. O cliente cancelando, o cliente que era fidelizado passa a não ser mais fidelizado, ou daqui a pouco uma situação que pode ser mais grave, né? Daqui a pouco o cliente ele é um detrator, ele tá falando mal da tua empresa por uma experiência que talvez nem teria sido um problema, mas se tu tivesse atacado e ter alinhado algumas expectativas logo no início, né? Então tem todo esse quesito, assim, sabe? Beleza. Até linkando na fala da Mariana, o que o professor falou também, a questão da dificuldade da conversa, né? No sentido assim de falar para o pessoal que não é da administração, poxa, a questão do marketing, como trabalhar com os cursos ali, e esse foi um ponto que o pessoal sempre me pergunta, poxa, por que advogado no mestrado de administração, né? Esse foi exatamente o ponto que me chamou a atenção, o mestrado de administração. Essa conversa interdisciplinar que é viabilizada aqui, sair um pouco daquele quadrado, né, que nós estamos, como advogado eu falo muito isso, não, de repente nós ficamos só no processo, a prazos, atendimento a clientes, e ver um pouco o macro, né, ver como que pode se comunicar essas novas áreas e a importância disso na expansão do mercado, né, então aí nós conseguimos ver, assim, ampliar, pelo menos do meu ponto de vista aqui, eu consigo ampliar para ver, não, tá, o que o pessoal do marketing trabalha, não é só propaganda, por exemplo, como o pessoal leigo fala, operações, o que é operações, né? Então, nesse sentido, a importância da interdisciplinaridade, de buscar o conhecimento fora da área de formação, muitas vezes, para complementar, né? Para complementar isso. Sim. Esses conhecimentos aqui são fundamentais, por exemplo, e já estou aplicando muita coisa no escritório, por exemplo, no meu escritório aqui, né? Então, são situações assim, que fazem repensar, né? Sim, certo. Não, legal, pessoal. Alguns pontos, assim, pegando essas últimas falas ali. Sim, nós temos que saber, né, aquelas habilidades que eu falei, como é que a gente joga com as peças, tá? Eu preciso de elementos da estratégia de marketing, eu preciso de elementos da estratégia de operações, então eu tenho que fazer essas duas coisas conversarem, né, para conceber a melhor estratégia global. No caso de uma universidade, mas também
pode se estender isso para uma metalúrgica maior, que tem 1.500 produtos, e poderia conceber uma estratégia, no mínimo, para, acho que eles têm 15 linhas de produtos, no mínimo uma estratégia por linha, né, e de repente algumas dessas linhas tu vai ter que abrir estratégias específicas de produto. Então vale a mesma coisa, tá? São muitas frentes, eu tenho que ter algumas prioridades, algumas coisas eu vou simplesmente conviver com o problema, porque não é a prioridade agora, outras eu vou avaliar com mais ênfase, né? Vou ficar olhando, vou conversar com o marketing, vou olhar, né, minhas projeções de DRE, aí entra aquela planilhazinha ou similar a ela, para ver se a decisão, os possíveis reflexos daquela decisão, e a partir disso eu vou ponderando e vou tentando encaminhar. Olha, eu acho que é por aqui. Sempre uma estratégia é uma hipótese, né, pessoal? No mundo da ciência, se a gente, né, a ciência mais pura, o mundo das ciências exatas, a gente testa em laboratório as hipóteses. Eu sempre digo, né, no mundo da administração a gente não tem laboratório, o laboratório é a empresa da gente mesmo, que é o que tu está fazendo, viu, Diego? Tá? Bom, eu acreditei na estratégia, eu vou fazer, né? Vamos ver se vai dar certo, pode não dar. Mas aí a gente vai monitorando, né? Entra o monitoramento para tu saber as correções de rumo, quando está o momento de fazer a correção de rumo. E sempre vai ter alguma outra coisa, né, que dá para fazer como compensação, coisa assim, que, pelo que a gente está vendo. Né? Então, esse é o mundo. Só para vocês terem uma ideia, antes de a gente começar esses debates internos aqui, que aí entrou mais a minha participação sobre a estratégia da universidade, era proibido falar a expressão mercado aqui. Você sabe que as universidades têm muitas correntes ideológicas, né? Então, assim, se tu começava a chegar, se eu chegasse num curso de história, tá, aqui na universidade, fala, olha, a gente tem que olhar para o mercado. Alguém já ia me correr de lá, com certeza, dizendo que isso aí é uma visão capitalista do mundo e que não se aplica e não sei o quê, e eu me dar 500 argumentos baseados nos autores A, B, C, D, e eu não ia ter nem que falar, porque eu nem conheço esses autores, tá? Eu ia simplesmente ficar quieto ouvindo. Tá? Então, hoje não. Felizmente, a gente conseguiu suplantar isso, tá? As pessoas já... Tem uns que fazem, né, cara feia quando a gente fala em mercado, mas já há uma aceitação, né? E aí, quando tu fala em mercado, ele já compreende, puxa, realmente, eu tenho que ter alguma estratégia de mercado, né, um pouquinho mais estruturada para o meu curso, né? Ainda que eu tenha limitações. Então, a gente está tentando dar essas visões para eles. Nós temos um corpo técnico-administrativo que eu considero muito bom, gente pós-graduada, muitos com mestrado, outros até com doutorado, e eles conhecem muito dos processos, né? Então, a gente pode tirar proveito disso em se subsidiando mais. Eu não estou dizendo que o professor tem que ser o mentor da estratégia, mas se ele conversar com as pessoas certas, né, ele vai ter mais subsídios para poder levar adiante isso aí. E não só a nível de planejamento, mas também em termos de implementação, né, que é o principal, né, não ficar só na intenção. Pessoal, a conversa está muito boa, tá? A gente podia... Eu até tinha aqui na minha listinha mais tópicos, né? Mas como tem um núcleo transversal aqui na nossa disciplina que perpassa todos os nossos conteúdos, eu vou deixar para trazer eles ou acentuar eles nas próximas conversas. Eu não quero deixar de lado nenhum tipo de coisa, né? Então, vocês vão ver que agora a gente estava focado na estratégia de capacidade, todos os temas trazidos hoje nos nossos debates são pertinentes. Na semana que vem a gente trabalha a estratégia de tecnologia, mas vocês vão ver que agora é um acúmulo, né? Tu fala na tecnologia, de repente tu está na capacidade, tu fala na capacidade, tu vai pensar na tecnologia. Normal isso aí, tá? Então, apesar do nosso aprendizado ser categorizado, né, pela linha de raciocínio do autor que nós estamos adotando, mas isso não é uma regra rígida, assim, né? O importante é a estratégia certa. Se ela for mais para o lado da capacidade, mais para o lado da tecnologia, é uma questão de entendimento ali dos articuladores, né? O importante é que dê resultado. Eu sempre digo, o importante é que lá no final, lá no DRE, apareça o resultado. Tá? Então, a gente vai continuar falando disso. Então, pessoal, assim, ó, o modelo que o grupo apresentou hoje está favorável, tá? Apresentação de cerca de 50 minutos, 1 hora, incluindo o exemplo prático, né? Eles fizeram isso, beleza? E depois dos nossos debates, eu vou dando algumas provocadas, né? Trazendo alguns assuntos e tentando mediar aí as questões entre vocês, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Então, tá, pessoal, tá? A gente se encontra na semana que vem, então, com os novos temas. Então tá, professor. Bom fim de semana a todos aí. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.